Pessoal, retornando então, terceirão, falando sobre, novamente, o que aconteceu após o Domingo Sangrento. Uma das consequências foi os sovietes, né, que agora tinham esses conselhos dos operários, e ele foi obrigado, né, o czar foi obrigado a conceder algumas coisas, como que ele tinha prometido que ele ia ao melhorar as condições de vida dos operários e proporcionar uma liberdade mínima de imprensa e uma democracia. Obviamente ele não cumpriu isso, gente. Ele prometeu e não cumpriu. Igual aquele filme que saiu uns anos atrás, que era o Prometheus. Prometeu um punhado de coisa e não aconteceu nada. Então, exatamente isso. Ele prometeu e não vai conceder isso de forma alguma. Tenham isso em mente. Então agora vamos para os fatores que vão contribuir para, de fato, eclodir uma revolução russa, que é o que onde a gente está querendo chegar, né? Então, que fatores vão contribuir para isso, gente? Se eu não falei ainda, se não ficou claro, o autoritarismo do czar e a falta de preparo dele de governar a Rússia, evidentemente, foi um dos pontos determinantes. O cara massacrou a população que veio pedir, através de uma petição, uma manifestação pacífica, melhores condições de trabalho. Uma vez estou falando, os operários e os camponeses viviam muitas vezes na miséria. Como eles tinham uma mão de obra muito barata, existiam condições de trabalho mínimas, que remete a essas condições de trabalho que eu falo no nosso História do Trabalho, naquela linha especial que nós tivemos, que foi muito importante. Então, lembra de todos aqueles problemas que os operários sofriam aqui no Brasil, projeta lá na Rússia que tem problemas muito parecidos e condições de trabalho tão ruins quanto. Então, esse cara não era capaz de governar a Rússia. É uma coisa que vai ficar muito claro que ele não conseguia compreender e nem controlar a Rússia. Então, o autoritarismo do czar Nicolau II é determinante, sim, para que exploda a Revolução Russa, ok? Um outro detalhe muito importante é que essa é a parte que muita gente gosta, né, desse assunto. Existe um misticismo em torno da figura do Nicolau II, de ter sido influenciado principalmente por parte da sua esposa, né, a czarina Alexandra ou Alexandra, depende da pronúncia e como você quiser dizer, e ela vai teoricamente, deixar-se influenciar e eventualmente influenciar o seu marido por um monge siberiano chamado de Rasputin. Rasputin é o vilão dos quadrinhos do Hellboy. Ele que foi criada uma figura mística em cima do Rasputin, primeiro que ele seria imortal. E ele era conhecido por sua alta imoralidade aí também, fazendo uns eventos sexuais imorais, bem estranhos e chocantes para a época. E então ele vai ser mal visto e a influência dele na família real vai ser muito mal vista eventualmente. Então reza a lenda que mesmo após um evento que eventualmente ele foi assassinado pelo príncipe Felix Yusupov, ele vai existir a lenda que ele não teria morrido, que ele teria sobrevivido e viria servir de ocultista, místico durante o regime nazista. E essa teoria da conspiração inspirou o personagem de quadrinhos Hellboy. O Rasputin é um mago que trouxe o Hellboy, o personagem do mundo do inferno, das trevas, para o mundo real. E aí começa a história desse personagem da ficção, um dos personagens mais populares dos quadrinhos aí. Olha que coisa doida, como que a história, uma teoria da conspiração inspira o entretenimento aí a criar personagens e brincar com isso, né? Muito fantástico. Mas a figura do Rasputin era essa. Ele começa a opinar diretamente na família real. E essa influência que ele exerce na czarina, eventualmente no czar, era muito mal visto. Então esse é um ponto que falou assim, olha, estão ouvindo um homem louco opinar sobre como governar esse império russo. Então isso é um problema. Outra coisa é que ele vai se aproveitar desse cargo de quase que um consultor ali, um chanceler, um cara que um conselheiro mesmo, né? Ele vai se aproveitar desse cargo para perseguir os inimigos dele e que perdessem os cargos que eles ocupavam. Então, o Rasputin estava muito bem, né? E por fim, como eu disse, o próprio príncipe, né? O Felix Yusupov vai estar enjoado da presença do Rasputin e vai assim, não suporto mais esse monge siberiano doidão aqui, vamos dar um jeito nele. E ele é assassinado. E aí reza a lenda que ele nunca teria sido encontrado o seu corpo, e é isso que eu estou dizendo para vocês. Outro ponto, pessoal, que começa a lutar contra aí o governo do czar é o fracasso da Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia novamente entrar do lado da Alemanha, que a gente sabe que
perdeu, não foi muito bem visto. E sem entradas e comunicações, os soldados da Rússia tinham ido para a guerra apenas para morrer de fome e frio, porque não tinha preparo. Eles já tinham provado que eles não tinham preparo e eles eram frágeis demais para um conflito em qualquer escala com o Japão, provado que eles não tinham uma capacidade de entrar em um conflito, quem dirá um conflito de escala global. Então a Rússia, o fracasso da Rússia na Primeira Guerra Mundial vai ser visto como algo vergonhoso. Então essas derrotas que cada vez mais sucediam, a Rússia não conseguia emplacar nenhum tipo de vitória, e o governo permanecia insensível, mandando gente para a morte. E os caras queriam pão e paz. Segundo as próprias palavras aí de alguns relatos históricos, os caras diziam, a gente quer pão e paz. Os soldados reclamavam e o governo, no caso o czar, insistia em mandar eles para a morte. Então, tenham isso em mente, isso também foi muito mal visto. Um outro ponto muito determinante e influente, né, em questão direta como é que essa parte do proletariado, os operários, né, os camponeses, vão se juntar para ter eventualmente uma revolução russa. Vão se unir, inclusive, a união da foice e do martelo não é uma coisa que é um sinal atribuído ao Marx, né? Só que, spoiler, gente, isso não tem nada a ver com Marx. Isso é um símbolo da Revolução Russa, quando Marx já tinha falecido. Então, o martelo e a foice é a união dos operários com os camponeses. É isso que significa a foice e o martelo. E um destaque que eles eram muito politizados. Os ideais de Marx e Engels eram muito difundidos entre essas camadas, independente de Lenin. Independente do Lenin, que vai chegar ali com o leninismo, né, com a vertente leninista da análise dos estudos de Marx, esse pessoal já era muito politizado, estavam por dentro desses pensamentos, estavam por dentro dessas ideologias, mas desses ideais que eram pregados. Ninguém precisou falar muito para eles, isso já era inserido, eles já estavam por dentro do que esses pensadores diziam, por exemplo. Isso também vale para a burguesia. A burguesia também era muito politizada. E um outro ponto que já ficou claro, inclusive quando eu digo do autoritarismo do czar e a incapacidade dele de governar, igual alguns governantes no mundo hoje afora, não é mesmo? Eventualmente a desigualdade social, que é muito gritante. Então, enquanto a aristocracia e diversos setores da burguesia viviam no luxo, ostentando, preocupado com qual era a nova moda lá na França, as pessoas viviam na completa miséria. A palavra miséria vai aparecer bastante porque é o que mais descreve a situação dessas pessoas. Miséria. Então, os operários sofriam com fome, não tinha pão, o salário era muito ruim, se é que podemos chamar aquilo de salário, né? Então, a satisfação dessas camadas, devido à alta desigualdade, vai afundar cada vez mais essa situação que o czar era visto, o governo do czar, para facilitar uma revolução em algum momento, e com cada vez, lembrando que já estava em crise econômica faz tempo. Eu abro dizendo que já tinha uma crise acontecendo na Revolução Russa, com a guerra perdida inútil do Japão, que eles não fizeram nada, eles só gastaram e morreu gente. Já tinha deixado eles ainda mais desfalcados. Então, você está tendo uma crise, está tendo o problema da fome, da miséria, e tu está numa guerra que está mandando gente para morrer, que é a Primeira Guerra Mundial, isso vai se agravar. A crise econômica vai se afundar ainda mais. Então, à medida que a insatisfação popular aumenta, a crise se aprofunda e, eventualmente, se não estava ruim o suficiente, a miséria vai se aprofundar, também fica ainda pior e começa a se tornar incontrolável a situação da Rússia devido às despesas elevadíssimas da guerra e a falta do czar ouvir os reclamos, as reclamações dos seus soldados, que eles não queriam ir marchar para uma guerra, que eles só iam morrer de frio e fome. Então, pessoal, mais uma parte concluída aqui. Vou deixar para a gente falar sobre agora a revolução em si, boneco, daqui a pouco. Então, até já.